Então, pessoal, professor Gilson Martins aqui, e hoje estou aqui com o professor Eugênio Stefanello, que está aqui para nos prestigiar sobre o seu conhecimento, com sua sabedoria nos aspectos de produção e da economia. A gente vai bater um papinho hoje aqui sobre os aspectos da conjuntura econômica. Vamos ver como é que está o clima, dar uma pensadinha, uma refletida sobre o clima e também falar sobre as previsões mais recentes do USDA. Então, professor Stefanello, bem-vindo. Como é que está a nossa situação econômica nesse momento? Gilson, numa situação bem preocupante. E é simples de explicar, mas com brutais efeitos sobre a economia. O governo, na política, está gastando mais do que deveria e aumentando a carga tributária. Inclusive, diversos segmentos produtivos estão mostrando ao governo que esta situação não pode continuar. E para dar uma ideia, a dívida pública total do governo atingiu 8,4 trilhões de reais, ou 76% do PIB, um valor muito superior ao que se verifica em média nos países emergentes. Fruto da política fiscal, o Banco Central, na política monetária, não consegue baixar mais significativamente a taxa básica de juros, que está em 10,5%. Se estimava que poderia chegar a 9% ou até alguma coisa menos do que isso no final deste ano, e hoje ninguém espera uma redução dessa taxa a menos do que 10%. E na taxa de câmbio, que ela estava operando em torno de R$ 5,10 a valores um pouco abaixo de R$ 5,00, ela tem se mantido agora acima de R$ 5,00, chegando até R$ 5,40 por dólar. Isto, em bom português, significa que as três políticas macroeconômicas estão fora do lugar e, em algum momento, isto fatalmente terá o desempenho da atividade econômica. Certamente, a gente tem visto aí os números também da macroeconomia, do endividamento bastante preocupantes, não é isso, professor Stefanello? Exatamente. E este endividamento público, como eu disse, tem chegado a níveis muito superiores à média do que se verifica nos países em desenvolvimento. A razão pelo qual eu espero que a reforma tributária que está no Congresso Nacional para ser aprovada traga um pouco mais de racionalidade a essa questão tributária que afeta diretamente a renda das pessoas e a receita e o desempenho econômico das empresas. Então parece que tem uma lição de casa bastante grande para ser feita ainda por conta aí, digamos, das políticas públicas para colocar a economia nos trilhos. Então isso é preocupante e a gente tem que refletir agora sobre também o agronegócio, que é sempre, vamos colocar como salvador da pátria, sempre tem se mantido aí como o setor superavitário da nossa economia. Mas aí tem uma coisa que preocupa a gente atualmente, Stefanello, que o que os nossos colegas meteorologistas estão dizendo é que nós estamos saindo de um El Niño bastante pronunciado, partindo para uma laninha pronunciada. Isso pode significar maior na produção em várias regiões do Brasil, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, talvez um pouquinho de São Paulo, para o restante do país, talvez uma certeza um pouco maior de uma estabilidade climática. De todas as formas, a gente vê sempre essa questão do agronegócio, esse risco que se coloca e a questão climática que já castigou de uma maneira bastante expressiva, não somente o Rio Grande do Sul recentemente, mas o país tem. Então é uma coisa que realmente a gente tem que colocar no radar, e o que preocupa também um pouquinho é realmente da gente incrementar a nossa própria política de gestão de riscos, com, vamos falar assim, fortalecimento do seguro rural. Não é isso, professor? Exatamente. Olha, Gilson,
O clima sempre mudou, desde a antiguidade até hoje, e sempre vai mudar. É por conta das manchas solares, da presença de vapor de água na atmosfera, que é o maior provocador de aquecimento global, além, obviamente, da intervenção humana nas atividades de uma forma em geral. E nós saímos de um El Niño forte, que gerou excesso de precipitação em parte da região sul do país e até um pouco de falta d'água em outras regiões, como, por exemplo, o oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul e alguma coisa em São Paulo. E agora estamos entrando em um Laninha forte, segundo o Lazinski tem comentado. E esta situação poderá impactar a safra de verão aqui no sul do país, em parte do sudoeste e do Mato Grosso do Sul, gerando precipitações abaixo do normal e mal distribuídas. Mas a boa notícia é que nas demais regiões do Brasil, nós teremos a próxima safra de verão com bom desempenho em termos gerais na produção de grãos. Isto significa preocupação na região sul e sudeste Mato Grosso do Sul e previsão de boa safra nas demais regiões do Brasil, principalmente considerando safra de grãos. Certamente. A gente pode até concluir o seguinte, professor Stefanello, dadas essas dimensões do país e que você tem os fenômenos que eles acabam sempre afetando uma região e não outra e vice-versa, uma política de seguro fortalecida, ela sempre vai ser necessária. Isto é absolutamente necessário e fundamental, e é importante que o governo entenda isso. Os países desenvolvidos e grandes produtores agropecuários, todos têm uma política de seguro agrícola muito desenvolvida para preservar a renda dos produtores, preservar as condições de produção, dando segurança alimentar às suas populações. E a política de seguro agrícola aqui no Brasil tem que evoluir muito para chegar minimamente próximo ao que ocorre nos países envolvidos. E isto é muito importante que seja entendido pelo próprio governo. Perfeito. Mas agora vamos falar da produção, dos prognósticos. Como estão os prognósticos aí para soja, primeiramente? No caso específico da soja, Gilson, o balanço de oferta e demanda divulgado pelo Departamento dos Estados Unidos mostrou que para a safra 2023-2024, comparativamente à safra 2024-2025, que nós vamos plantar aqui na América do Sul no segundo semestre e colher no início do ano que vem, e o americano já plantou e está concluindo o plantio e vai colher lá em setembro, outubro. No caso específico da soja, há uma previsão de aumento da produção mundial de 393 para 422 milhões de toneladas e um aumento do estoque mundial de 111 para 128 milhões de toneladas. Aumentaria também a safra americana, que é o segundo maior produtor, e aqui no Brasil, a safra brasileira, que é o primeiro produtor mundial, também aumentaria. Segundo o USDA, de 153 para 169 milhões de toneladas. É importante citar que para a safra 2023-2024, a Conab estima uma produção de 47 milhões de toneladas. Por essa razão, a cotação internacional da soja tem variado aí em torno de 11,4 dólares até 12 dólares por bushel, considerando este ano e o ano que vem. E os prêmios da soja, que hoje estão levemente positivos, para o ano que vem a tendência a ser negativos, caso não ocorram acidentes climáticos que reduzam as expectativas de produção. E a taxa de câmbio, como disse, ela tem aumentado agora, e isto favorece até o pequeno aumento do preço da soja que ocorreu aqui no Brasil
com a cotação ficando entre R$ 142 a R$ 144 por saca aqui em Paraná, considerando as cotações internacionais, os prêmios e a taxa de câmbio. Mas é importante citar que mais para frente esta cotação tende a ficar um pouco mais baixa, novamente considerando os três fatores: cotações internacionais, prêmio e taxa de câmbio. E é possível, e é bem possível que isso aconteça em caso de não comprometimento nenhum da qualidade da produção nos Estados Unidos e aqui na América do Sul. Caso ocorra uma quebra de safra, obviamente, isto se refletiria no aumento de preços. Claro, com toda certeza. Mas todos os indicadores que nós temos no momento é de uma pressão baixista por conta aí dos estoques e dos prognósticos de produção. Com certeza, Gilson, neste ano e no primeiro semestre do ano que vem, se não houver quebra de safra, nós teremos relativamente mais baixos ao nível dos produtores do que aqueles que vigoraram durante o ano passado, o ano de 2023. E no milho? No caso específico do milho, a previsão da produção mundial cairia um pouco, de 1.228 bilhões de toneladas para 1.220 bilhões de toneladas. E o estoque mundial cairia de 312 para 310,8 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, que são o primeiro produtor mundial, reduziriam um pouco a produção de milho, porque eles estão priorizando plantio a mais de soja. E aqui no Brasil, o Departamento de Agricultura especificou para a safra 2023-2024 uma produção de 122 milhões de toneladas e para 2024-2025 maior, 127 milhões de toneladas. É importante citar que o número da Conab para a safra de milho até um pouquinho melhor do última previsão e chegaria aí a pouco mais de 114 milhões de toneladas. E esta redução da produção da safra 2023-2024, devido a condições de clima desfavoráveis, é que provocaram um certo aumento do preço do milho. E no presente momento, a cotação internacional do milho está variando aí em torno de 4,40 a 4 dólares e 70 por bushel. Para o ano de 2025 ficaria em torno de 4,70 a 5 dólares e 10 por bushel, portanto um pouco maior, devido a essa redução da produção mundial. E os preços do milho em Paranaguá têm ficado em torno de 62 a 65 reais a saca, um pouco maiores do que vigoravam anteriormente. E 54 a 59 do milho aos produtores no interior. E os prêmios do milho estão levemente positivos, em torno de 50 a 60 centavos de dólar por bushel, e esta situação tenderia a permanecer para este ano e o ano que vem. Agora, no caso específico do trigo, a situação mudou um pouco. Porque nós estamos na safra 2023-2024 com uma produção de praticamente 788 milhões de toneladas de trigo, e a previsão para 2024-2025 seria de 791 milhões de toneladas. E mais uma pequena redução do estoque mundial, de praticamente 260 para 252 milhões de toneladas. A safra de trigo 2023 no Brasil foi pouco superior a 8 milhões de toneladas, 8,1 milhões, e em 2024, se o clima permitir, nós produziríamos, segundo a Conab, 9 milhões e meio de toneladas.
A Argentina também recuperaria um pouco a produção de trigo de 15,9 milhões de toneladas em 2023 para 17 milhões e meio em 2024. E por esta razão, as cotações internacionais do trigo, que estavam um pouco mais altas antes da divulgação desse levantamento do USDA, chegando até 7,5 dólares por bushel, baixaram um pouco, aí para 6,13 a 7 dólares por bushel. E para o ano que vem, 9 a 6,4 dólares por bushel. E considerando que o Brasil vai importar praticamente 6 milhões de toneladas de trigo, o preço do trigo é diferente da soja e do milho. Da soja e do milho é praticamente a paridade da exportação e do trigo é a paridade da importação. E essa elevação da taxa de câmbio que ocorreu fez com que a tonelada de trigo posta em Curitiba ficasse entre R$ 1.680 a R$ 1.780 e no interior do Paraná entre R$ 1.260 a R$ 1.660 a tonelada, dependendo da qualidade do tipo do produto. E o preço em nível de balcão praticamente em R$ 75 por saco. O preço, é importante citar, é melhor do que nós tínhamos aí um mês atrás ou 2 meses atrás. E eu acredito que, em termos de trigo, esta mudança de clima para Laninha pode fazer com que nós tenhamos aqui no Brasil, quem sabe, uma efetivamente um pouco maior do que no ano passado, como a própria Conab está prevendo. Mas ainda continuaremos dependentes das importações, embora nós temos solo e clima para aumentar ainda mais a produção. E, naturalmente, isto deve acontecer com o deslocamento do trigo para o Brasil Central e a produção do produto irrigado com muito maior produtividade. Certamente. Muito obrigado, professor Stefanello. Temos aqui um panorama muito, vamos falar assim, resumido, mas muito consistente da nossa situação de produção e as perspectivas aí para os próximos meses. Exatamente, Gil. Só para dar um pouco da pecuária, nós continuamos batendo recorde aí de exportação de carne bovina e ótimas exportações de carne suína e frango. E o setor da pecuária, graças a Deus, hoje, tanto para a suinocultura quanto para a os dois setores estão com margens positivas e, inclusive, a produção de leite agora está com margem positiva, saindo daquela situação terrível que os produtores viveram em função das importações inoportunas de leite, porque muitos pequenos produtores saíram da atividade. E no caso da pecuária bovina, aquele ciclo de baixa de preço da arroba do boi, que estava em maio, reais a arroba, e chegaram a R$ 220 a arroba, até alguma coisa menos do que isso, esse ciclo começa a indicar que nós teremos o efeito da redução do número de matrizes agora afetando a produção de uma forma em geral, e começa a ocorrer uma reversão desse ciclo para preços mais altos. Ou seja, o produtor vai viabilizar a produção nos próximos tempos com uma margem um pouquinho mais melhor, positiva. Um pouquinho melhor. Perfeito, professor Stefanello. Muito bom ter você aqui e ter esse prospecto, essa previsão da economia e do agronegócio para os próximos meses. Continua. Eu acho que o agronegócio é uma dinâmica bastante complicada.
O agronegócio, Gilson, só para citar, ele, em termos de setor primário, o setor primário que é a riqueza gerada da porteira para dentro, é relativamente pequeno a parcela dele no PIB brasileiro, aí em torno de 7%. Exato. Mas o agronegócio é o maior negócio, representa 25% da riqueza gerada no Brasil. Ou seja, a cada R$ 4 de riqueza, um provém do agronegócio. E se não fosse o agronegócio, o saldo comercial da balança comercial do Brasil seria negativo. E o agronegócio é que tem um saldo positivo enorme, continuará com saldo positivo este ano, mas quem sabe um pouco menor, tá? Devido ao efeito do clima sobre a produção, principalmente de grãos, da safra 23-24 em dois produtos importantes, que é a soja e o milho, tanto para o abastecimento interno quanto para a exportação. Sempre lembrando uma coisa, professor Stefanello, que o agro representa 24% do PIB, mas sem a produção primária, você não tem nenhum dos outros setores. Exatamente. A produção primária é o sustentável para as demais atividades geradas pelo setor secundário da economia, pela indústria e por todo o setor de serviços. Exatamente. E um ponto importante, olha, minha gente, segurança alimentar está no radar do mundo como uma das situações principais, porque onde falta alimento se gera convulsão. Exato. E o mundo hoje depende da produção agropecuária do Brasil para ter segurança alimentar. E, no entanto, lamentavelmente, aqueles países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Europa, que protegem muito seus produtores, eles estão levantando barreiras travestidas de barreiras ambientais para, de certa forma, impedir a competitividade do mundo agro brasileiro em produção e em exportações. E essas barreiras estão sendo estabelecidas e nós vamos ter que conviver com isso, mas lutar arduamente para que ocorra racionalidade nesse aspecto. E quem sabe até levantando alguma barreira também os produtos eles que entram no mercado brasileiro. Exatamente. Professor Stefanello, isso merece uma discussão muito longa e com muito cuidado também sempre. Exatamente. Agradeço mais uma vez, obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um prognóstico para vocês da economia e acompanhe o nosso canal, acompanhe, curta, compartilhe e esteja conosco. A Agro é Ciência.